Então, boa tarde a todos, bem-vindos. Nós não combinámos, quer dizer, não fizemos nenhum guião, mas eu pedi ao Rui para estar aqui ao meu lado. Ainda haverá mais uma apresentação feita pela Ana, que aqui está a Ana Anacleto. E portanto, esta achámos que devia ser uma apresentação mais baseada no processo de trabalho. Acho que é importante falar sobre o processo, no caso desta exposição, do que propriamente uma exposição mais interpretativa, porque, de uma certa forma, o processo de montagem, de escolha, já desvela ou revela pelas opções e pela constelação de coisas que aqui estão, já desvela já é interpretativo em si, ou já é matéria de interpretação. E, portanto, é assim que será. Antes de avançarmos os agradecimentos da praxe, que neste caso é uma praxe sempre muito agradável, queria agradecer a Maria da Graça, com quem é sempre um prazer enorme colaborar, e nunca é demais destacar o imenso apoio que a Fundação dá aos artistas e aos curadores e aos agentes do meio. É, nesta altura, uma instituição absolutamente central, eu diria basilar, do nosso panorama artístico. Também ao Pedro Valdez Cardoso, sempre presente e com quem é sempre muito fácil fazer as coisas. Não vou agradecer ao Rui porque, francamente, acho que este é um processo conjunto e é sobre esse processo, então, que eu agora avançaria. E, portanto, acho que a organização da conversa vai ser assim: eu faço uma primeira intervenção e depois o Rui dirá o que achar também pertinente dizer e depois entramos numa conversa convosco, não é? Bom, eu conheço o trabalho do Rui há já vários anos, na altura em que o Rui pediu um apoio à Fundação Carlos Gulbenkian, ao Serviço de Belas Artes, um apoio para desenvolver um projeto que na altura ele estava a fazer. Eu julgo que isto terá sido em 2006. E nessa altura a equipa do Serviço de Belas Artes descobriu, como não era tão frequente quanto isso, mas acontecia, era naquela altura um espaço muito aberto à multiplicidade e à singularidade, e descobriu este universo absolutamente surpreendente de coisas. Aquilo que o Rui nos apresentou foi um projeto que se desmultiplicava em vários, e a natureza projetual do trabalho do Rui foi para nós e para mim em particular muito surpreendente. Esse apoio foi dado e esse ano foi um ano de trabalho particularmente fértil para ele, e há várias coisas com as quais me voltei a cruzar no processo de investigação para esta exposição. Nós começámos a trabalhar com algum tempo de recuo e o mote foi o seguinte: uma coisa que para mim era estranha é que entre 2006 e hoje, não é? Portanto, estamos a falar em 10 anos, não é? Aquela multiplicidade e complexidade que se adivinhava daquilo que o Rui nos apresentou, e depois de algumas conversas que tivemos, de alguns escrutínios ao trabalho dele que fui podendo fazer, ou aquilo que adivinhava, aquilo que era a ponta do iceberg e as características que aqueles projetos tinham, eram projetos muito insólitos, e eram projetos em que uma indagação sobre o fazer, uma indagação sobre o que é o desenho, o que é a natureza do desenho, o que é a força obscura do desenho no fazer artístico, surgiam com muita força, com muita ironia, e surgiam desmultiplicadas ou fragmentadas. Portanto, havia ali um conjunto de reflexos que aqueles projetos faziam uns sobre os outros, que deixavam adivinhar um trabalho complexo, amplo, variado, etc. E a minha surpresa era
nestes 10 anos, não, a obra que o Rui foi apresentando, eu não vi todas as coisas que ele mostrou, no fundo, não bater a bota com a perdigota, quer dizer, havia uma dissonância qualquer entre aquilo que eu adivinhava ser um universo muito complexo e aquilo que víamos do trabalho do Rui. Não estou a falar em termos de qualidade, estou a falar em termos de multiplicidade. E, portanto, o desafio foi irmos à procura das coisas, ou o Rui ajudar-me a ir à procura das coisas, pôr ao meu dispor, não é? Abrir as gavetas, abrir os dossiês, abrir os envelopes. Tínhamos logo combinado que o que se iria fazer aqui é desenho, não é? Este é um sítio, é uma plataforma que não mostra só desenho, mas que mostra sobretudo o desenho, não é? Não mostra só desenho no sentido estrito do termo. Ainda talvez possamos hoje falar sobre o que é desenho no sentido estrito do termo. Ou vamos forçosamente falar sobre isso, porque há muito desenho aqui, mas o desenho não é todo o mesmo, não é? E há características que o singularizam e que ao mesmo tempo que o identificam como desenho. Mas o que fizemos então, qual dois amantes, foi encontrar-nos sempre um dia da semana, terça-feira de manhã encontrávamos sempre, não é? Uma espécie de agenda pré-marcada. Encontrávamos sempre de manhã. Quando a Isabel não estava em não, casa, mas a Isabel estava, portanto sabe que dois amantes é uma metáfora. Mas foi verdadeiramente uma indagação com grande rigor cronológico. Encontrávamos sempre à terça-feira de manhã e até a hora do almoço, que era mais ou menos quando eu podia, víamos o que havia a ver. Numerávamos os dossiês e numa primeira instância foi perceber o que fazia, o que havia e foi identificar e depois foi escolher. Eu acho que o desenho é uma coisa amorosa de facto, quer dizer, o desenho, gostar do desenho, ter opção pelo desenho é algo que tem que ver com uma perda de tempo, por um lado, que tem que ver com uma descoberta por outro e que tem que ver com um pouco também a procura de uma espécie de hedonismo no fazer, não é? Não acredito que tudo o que aqui está sejam coisas feitas só com prazer. Há muito sofrimento, mas há o sofrimento que recompensa, não é? O sofrimento da descoberta, ou que propulsa a descoberta. Portanto, foi um processo longo, foi um processo que rapidamente percebemos que era difícil ver o fim. Houve que fazer exclusões logo à partida, sabíamos que havia áreas onde não iríamos, mas foi aquilo que eu acho que deve ser, sem querer criar um mote para a programação que aqui se faz, é uma programação múltipla, e isso é que a torna interessante, mas foi aquilo que eu acho que deveria ser um artista que, eu diria, grosso modo, está no meio do percurso, um artista que tem 40 anos e que tem um trabalho extenso, mas que é um trabalho cuja extensão e a complexidade não eram, no meu entender, não tinham sido ainda reveladas. Portanto, é isso que esta exposição faz. Por um lado, é uma exposição em extensão. Os primeiros desenhos, esta série, por exemplo, que tem à vossa direita, é de 93, 94, até aos últimos desenhos feitos no decurso da preparação da exposição, os desenhos aqui a grafite na sala seguinte. E, portanto, este foi basicamente o processo. O Rui foi de uma gentileza e de uma humildade enorme, porque se pôs verdadeiramente ao serviço, ou seja, deu-me a ver as coisas sem nenhuma restrição e foi um ótimo introdutor do que é o trabalho do que são estas diferentes fases. Eu acho que o Rui também aproveitou para redescobrir coisas, não é? Para se lembrar de algumas coisas, mas o trabalho estava invulgarmente bem organizado, não é? Portanto,
esta é, assim, o preâmbulo para a nossa conversa, não é? Acho que uma segunda parte importante, eu não sei se já todos tiveram a oportunidade de ver a exposição, muito provavelmente não, as pessoas que chegaram em cima da hora, portanto, é antecipativo o que eu vou dizer, para as outras já é retrospectivo. Nesse âmbito, no âmbito daquilo que eu disse, com estas preocupações em mente, e mais uma que eu não resisto aqui a contar, a exposição foi montada a partir de séries. Essa que eu não resisto aqui a contar foi uma força motriz para esta exposição, devo confessar, que foi a forma como a galeria que na altura trabalhava com o Rui, os galeristas do Rui olharam para uma série que o Rui tinha acabado e que lhes mostrou e lhe disseram, essa série é a série da última sala, chama-se Espectro e Convulsão, e a reação dos galeristas ao entusiasmo do artista foi: é se calhar melhor não mostrar esta série, porque de uma forma ou de outra não dá, vai distrair ou vai divergir sobre aquilo que é a tua marca autoral, marca reconhecível. Eu não estou a citar, estou a dizer por palavras minhas, no fundo, o que foi dito. Isto vale o que vale, não é? Muito importante, faz parte do percurso de um artista, estes desentendimentos, estas desinteligências com as pessoas que vão trabalhar com eles, quer dizer, isso acontece com os entre artistas e curadores, artistas e galeristas, artistas e críticos, etc. Vale o que vale. Mas foi uma força motriz porque revelou o absurdo que é esta questão de fora querer impor-se a um artista uma marca autoral. Nós sabemos bem, ou adivinhamos, que aquilo a que chamamos uma marca autoral é algo que não é só construído pelo artista, é construído por um conjunto de elementos e de fatores. A recepção é muito importante nessa construção. O que é intolerável, e eu diria mesmo absurdo, é querer impor a marca autoral de fora, não é? Sem deixar que as coisas, que essa multiplicidade, que eu acho que é a característica principal do trabalho do Rui, se manifeste e depois ver o que acontece com ela, não é? E, portanto, isso, devo confessar, para mim, foi um elemento muito importante para afirmar ainda mais a diversidade que percorre o trabalho de um artista que, apesar de tudo, é um artista relativamente jovem. E, portanto, uma pequena visita guiada a sairmos às salas, o que temos é, nesta sala, o que quisemos fazer foi, a sala onde se entra, foi dar a ver um conjunto de desenhos que são, por um lado, desenhos muito recuados, são desenhos iniciais, eu diria, não propriamente iniciais, mas os primeiros desenhos que têm alguma autonomia, e a palavra alguma deve ser aqui matizada. São desenhos que o Rui faz na transição de Évora para Lisboa. O Rui estudou em Lisboa, mas nasceu em Évora e começou a trabalhar em Évora. Muito importante, depois verão, no livro de que já falaremos um pouco, no livro, quer dizer, na edição, acho que há umas cadeiras deste lado aqui, se quiserem atravessar. O Rui nasceu em Évora e começou a trabalhar em Évora e teve a fortuna de ter um ou dois professores, um em particular que foi bastante importante no encorajamento, no acompanhamento e, no fundo, a dar algumas ferramentas e a fazer parte de uma herança bastante rica do contexto em que o Rui surge. Évora é uma terra de artistas, muito singulares,
que entre eles teceram uma malha bastante sólida. Falo de pessoas como o Charrua, como o Bravo, como o Lapa, como o Palolo, de artistas cuja singularidade é também o facto de terem trabalhado entre eles e de terem criado uma linhagem, digamos, uma herança, que foi muito influente na arte portuguesa e ainda o é, penso eu. No Rui, isso é óbvio, de forma visível e também de forma palpável. A forma mais visível são talvez alguns dos desenhos que aqui estão. Um dos cadernos que a publicação é uma publicação que não é ortodoxa, o livro não está encadernado, e um dos cadernos, e divide-se por cadernos como todos os livros, mas aqui de forma material, um dos cadernos chama-se Simular Diferença e depois desfia um conjunto de nomes. Ângelo, Bravo, Lapa, Sena, etc. Portanto, há aqui, obviamente, um jogo com os mestres, não é? Um jogo de um diálogo, uma aproximação e uma espécie de dança feita ao ritmo da diferença e da repetição, não é? Portanto, o desenho também é algo que se aprende vendo e que se aprende fazendo em cima. A exposição, isso dá um mote também, isto que eu digo agora, a exposição tematiza de facto o desenho, ou o trabalho do Rui tematiza o desenho em si. É um trabalho, é desenho e é um trabalho que também olha para o desenho de fora, muitas vezes, com alguma distância. Isso é visível, por exemplo, nesta parede de desenhos, que é uma das minhas paredes preferidas na exposição, em que há um conjunto de desenhos, a maior parte deles desenhos rápidos, uns mais do que outros, e em que há alguns desenhos, de facto, que têm... Quer dizer, há assim uma grande gama de usos do desenho e há alguns que são particularmente curiosos, porque são uma espécie de meta-desenho, que foi outra designação que demos. Desenhos que servem para alguma coisa, não é? Ou desenhos que falam do desenho, ou desenhos que têm uma função. Sei lá, desenhos recado, por exemplo. A tua mãe telefonou, é preciso falar, até logo, bom trabalho. É preciso pagar a conta da água, etc, etc. Portanto, desenhos que lançam recados. E bom, esta primeira sala então é uma sala que tem várias declinações do desenho por trás de vós, desenhos totémicos, não é? A série dos tótems, estes desenhos aqui suspensos. E depois o ritmo das salas é sempre um ritmo entre séries, de aproximação de séries e de coisas muito diferentes entre elas. A inauguração da exposição, que foi um sucesso, veio muita gente, foi uma celebração do prazer que deu a fazer este projeto. Foi muito interessante porque o processo de trabalho que a Fundação instituiu é um processo interessante, que é um processo em que um curador e um artista trabalham sobre uma exposição, nem sempre acontece. E, portanto, uma exposição deste género, tal como nós a fizemos, não são as últimas coisas, não é? Não são. É uma exposição que vai à procura de várias zonas do trabalho. É uma exposição que tem uma escolha, que tem uma marca. E, portanto, quer artista, mas quer o curador, estão tão dentro do processo de trabalho que não conseguem. Eu falo por mim, houve coisas que me foram ditas na inauguração que eu achei muito interessantes. E, nomeadamente, isto talvez fosse assim o último mote, nomeadamente, isso foi uma recorrência na exposição. Foi dito de várias formas, umas mais construídas, outras menos, mas eu citava ou contava a história de uma aluna da Escola das Caldas da Rainha, que nem é aluna de Artes Plásticas, é de outra, que veio à inauguração e que no final nos deu os parabéns, disse: gostei muito da exposição, gostei muito daquela série, da série daquela sala e daquela, e que no final me perguntou, na sequência dessa, quantos artistas são? E essa questão de quantos artistas são, outras pessoas o tinham dito, não é? A diversidade, a pluralidade, a esquizofrenia, foram adjetivos usados,
Quantos artistas são, acho que é muito bonito, não é? E essa... Se a Isabel me internar, depois tu és o... Não, esquizofrenia no sentido delusiano do termo, não é? Tem aqui uma calção oculta, não no sentido clínico do termo. Bom, e esse mote de quantos artistas são foi muito interessante ouvir e refletir. E talvez dois ou três pensamentos sobre isso antes de passar a palavra ao Rui. A mim interessa-me particularmente os projetos complexos, os projetos artísticos complexos, os projetos autorais complexos. É uma panca, não é? Interessa-me particularmente as coisas que não percebo, as zonas de sombra que ficam no processo criativo. E interessa-me muito os percursos que são percursos clandestinos, percursos obscuros, não é? Percursos rizomáticos, não é? Percursos que andam mais na obscuridade do que na claridade. Eu acho que o trabalho do Rui pertence a essa família, não é? Anda por debaixo da terra, não é? O desenho, este segundo pensamento sobre desenho, para mim, sempre foi algo que não tem que ver com a imagem, com a formulação de uma imagem. Tem que ver com a tematização da individualidade, não é? A individualidade, a expressão da individualidade passa não só é-nos dada com o corpo todo, não é? Não passa só pela intelectualização, não passa só pelo pensamento, passa pela intuição, passa é algo motriz, é algo motor também, não é? Passa pela experiência, passa por um conjunto de áreas que tem que ver com a emoção, que tem que ver com reminiscências, que tem que ver com a memória, que tem que ver com traumas, que tem que ver com impressões que são muitas vezes indiscerníveis e que são muitas vezes inenarráveis, inexplicáveis e inquantificáveis de uma certa forma. Portanto, o desenho para mim é isso, quer dizer, ou é isso que me interessa no desenho, é a forma como isso tudo, essa complexidade é vertida, não é? A relação do desenho com a linguagem é particularmente interessante, porque o desenho é uma linguagem em si, mas o desenho digamos, uma proto-linguagem na origem, não é? Começamos a desenhar antes de começarmos, muitas vezes, a falar ou a escrever. E a palavra e o desenho estão muito ligadas sempre. No caso do trabalho do Rui, isso é absolutamente essencial. É matricial, porque o Rui escreve desenho, escreve no desenho, escreve sobre desenho, etc, etc. Aliás, vê-se muitas palavras nestes desenhos. Isso é, digamos, a materialização desta questão da linguagem, estando ela em várias camadas antes. Não queria falhar nenhuma destas. E bom, nesta espécie de reflexão, de radiografia sobre o processo do desenho, sobre a linguagem que o desenho é, aquilo que de facto me parecia essencial era fazer emergir, fazer irromper essas potências que o desenho convoca e que o desenho no trabalho do Rui convoca, não é? E que estão aqui, não é? E, portanto, obviamente, não ir à procura de nenhuma marca autoral, não ir à procura de nenhumas linhas de leitura que pudessem, de uma certa forma, procurar uma coerência. Queria deixar aqui escrito ou gravado que a palavra coerência é a palavra mais absurda para se qualificar um trabalho artístico, por isso, sempre que a lerem numa crítica qualquer, façam favor
sublinhar, não é? Coerência. O que é que coerência quer dizer, não é? É-se coerente com o quê? E, portanto, aquilo que me parecia vital era dar a ver este abismo que é o trabalho do Rui. Abismo, por um lado, porque está sempre na fronteira entre ver de fora e fazer de dentro, porque está sempre entre o fazer e o refletir, e porque construiu e desenvolve todos os dias algo que me parece que é próprio de quem escolhe o desenho como principal linguagem, que é como principal tarefa, que é, por um lado, esta penosa tarefa de Sísifo, não é? Que é fazer sempre, recomeçar sempre. É penoso, de uma certa forma, mas que, por outro lado, convoca, de facto, uma espécie de e é isso que o trabalho do Rui nos dá. Verão que um dos cadernos, o caderno inicial, que é o caderno das palavras, tem uma amostra do que é o trabalho de reflexão do Rui sobre o seu próprio trabalho, que é essa grande clarividência, não é? A procura da clarividência sobre, de facto, para que é que serve o desenho, para que é que nos serve o desenho, não é? E quando falamos de desenho, falamos verdadeiramente de algo que está a montante, ainda não está codificado como um trabalho de artista, não é? Está um pouco antes, porque não tem propriamente... hoje vai tendo talvez um pouco mais, já foi mais aceito, mas não tem propriamente um estatuto nobre, não é? Não está ainda nobilitado enquanto linguagem artística, e, por outro lado, porque vive neste limbo, não é? Este limbo que é a fineza, que é a triste espessura da folha de papel, não é? Que é estar ali entre o corpo e o fantasma. E, bom, estas eram as reflexões. Deixas-me com este modo que é... Mas dar a palavra ao Rui para... Bom, podes desde logo dizer que é tudo um disparate que se eu vou dizer. Não vou conseguir elaborar tanto quanto tu, possivelmente. Eu vou deixar os agradecimentos para o fim, se ninguém se incomodar com isso, e vou começar com com algumas ideias que o Nuno quis fazer transparecer aqui, sobretudo uma ideia que se prende com esta aparente incoerência, que não é aparente, que é visível, que eu acho que é bastante assumida, e falar um bocadinho desse processo, e falar em particular dessa idiosincrasia e dessa esquizofrenia que é um bocadinho a minha cabeça, que é, em rigor, uma coisa que nunca me incomodou. Não é um processo de agora, nunca senti que tivesse que fazer uma só coisa, uma coisa apenas, uma experiência apenas, porque na realidade a minha prática e o grande desafio que eu sinto ainda hoje, e esta exposição ajudou um pouco, e este trabalho com o Nuno ajudou-me um pouco a reavivar essa alegria e essa energia que sempre foi o desenho, mas não só, mas sobretudo o desenho, e que era perceber que há desafios, que há coisas que eu quero procurar, que há coisas que eu posso procurar, que o faço melhor do que se calhar noutras coisas no desenho, umas vezes, não farei tão bem outras tantas, mas que essa é a grande energia e que esse é o meu grande desafio criativo, se assim o quiserem. Portanto, esse é o meu grande mote, sempre foi o meu grande mote, e é talvez a premissa base de todo o meu trabalho desde que me conheço. E quando as coisas se profissionalizaram, digamos assim, arrepia-me um bocadinho perceber que de repente tenho que me preocupar com dar só uma única resposta, ou ficar confinado a uma espécie de uma determinada pesquisa, isto em termos formais, digo eu, porque isso para mim nunca fez sentido algum. Talvez mais no design
propriamente nas coisas que eu faço mais a nível da escultura ou outras que vou experimentando. Isso ainda é mais gritante, porque a mim é mais fácil, porque é mais imediato e porque na realidade cabe lá tudo. Não é? A gente consegue, acho que no desenho conseguimos enfiar todas as coisas, pôr todas as nossas angústias, os nossos anseios, mas eu em dado momento, não consigo precisar exatamente quanto, questionava-me um bocadinho sobre o que é que seria esse caber lá tudo. O que é que era exatamente, o que é que era visível, ou o que é que podia tornar visível desse tudo. E para mim passa muito por uma intensidade que eu consigo fazer transparecer ou não no desenho. E, portanto, não me interessa se é pelo uso da palavra, se é pelo uso mais gráfico num momento ou outro, se é porque de repente uso um instrumento que não tinha usado até aí, e sobretudo quando são coisas que eu não conheço. Portanto, esse desconhecido não é a permanente premissa do abismo, como também referiste. Não acho que tenha tanto a ver com isso, tem muito a ver com uma energia, com uma pulsão que eu nem sempre identifico à partida, que em alguns casos identifico e sou capaz de racionalizar e de projetar sem ter no imediato que pegar num papel, e portanto passa muito por coisas que eu aponto, por coisas que estão soltas, e passa por um outro trabalho que a publicação é um pouco a ilustração dessa ideia, que é uma capacidade também para arquivar esse material todo à medida que eu vou produzindo. E muitas das vezes ele fica solto pelo ateliê, e em dado momento eu consigo agrupar ou tematicamente ou porque há um projeto que eu consigo, e esse foi um muito bom encontro, ou seja, todo o material da exposição, e acho que não erro com nenhuma coisa, é completamente inédito. Portanto, nunca foi mostrado. Foram mostradas coisas próximas, coisas similares, algumas delas até bastante menos interessantes do meu ponto de vista, e isto era todo o material que estava, como o Nuno já referiu, que estava mesmo empacotado. E este trabalho de arqueologia, como o Nuno também gosta de lhe chamar, e para não perder o ponto, foi muito curioso de encontrar coisas de há 15 anos atrás e apontamentos de há 15 anos atrás que vão muito ao encontro de coisas que eu ou que penso agora ou que apontei com 1 ou 2 semanas. E essa linha, que afinal não é assim tão dispar e tão distante, para mim foi uma recuperação de energia que eu já tinha perdido de alguma forma, ou pelo menos uma embalagem que eu tinha perdido. O que é que eu quero dizer mais? Isto leva-me a pensar o seguinte, que é, não é assim tão dispar, apesar de haver muita diversidade, se calhar formal, não é assim tão desviante, nem nunca foi essa o meu fito. Não é um fim-capé, não é uma mania, não é uma incorporação de algo que eu acho que é mais importante, que é o facto de ser diversa toda a absorção que eu faço dos estímulos que tenho dos exteriores e como é que eu faço com que eles transpareçam para o papel e para o desenho em concreto. E portanto, para mim há uma coisa que é impossível essa recepção não ser diversa, porque todas as nossas influências, para citar alguns, que eram há 20 anos atrás, não são as influências que eu se calhar sinto agora, ou não as sinto com a mesma presença e não têm o mesmo poder. E portanto é natural que o meu trabalho agora possa refletir se calhar outras coisas. Não estou só a falar de influências de outros artistas, eu acho que é muito mais uma coisa que pode ser da prática diária e cotidiana, portanto não tem a ver apenas com o meio artístico. E portanto essa ideia da coerência ou
nunca foi uma coisa que me causasse muito transtorno, percebo e até me agrada que aquele comentário que foi feito, aliás a razão da exposição se chamar tem um bocadinho a ver com isso, que é a pessoa poder entrar e achar que são várias pessoas, que isto que é uma exposição coletiva. Portanto, essa ideia foi uma ideia que pairou numa conversa que nós tivemos à altura e que de alguma forma não faria sentido, portanto, dada a diversidade das coisas que nós podíamos encontrar. Que mais? Deixa-me pensar. Eu vou fazer os agradecimentos agora, não sei se queres fazer. De qualquer das formas, eu queria agradecer à Maria da Graça, porque isto não é um trabalho de agora. Eu sei que isto é um bocadinho uma coisa que ela está sempre a ouvir, eu já lhe fiz diretamente, acho que muitos artistas o fazem, e é natural que o façam. Eu hoje de manhã pensava uma coisa que é pelo seu interesse, não é por estar interessada, e isto não é de agora. E é uma coisa que eu senti a primeira vez que fui, creio, falar consigo, e que eventualmente pulavam alguns destes desenhos por lá, já não me recordo exatamente o que era, mas por estar efetivamente interessado no que estava a ver. E isso dá muito alento a quem está a trabalhar do outro lado, e acho que esse é esse alento que os artistas sentem, ainda hoje. Ao Nuno pela paciência que teve e pela descontração das nossas conversas, porque cruzávamos muita informação à medida que íamos trabalhando, desde os torneios de ténis aos jogos de handball. E, portanto, foi muito profícuo, foi muito enriquecedor e foi muito simples. Eu acho que, na realidade, foi muito simples de trabalharmos. Há o Manuel Rosa, que também acho que não está aí, mas que eu queria agradecer também bastante, porque tem uma enorme paciência e um olhar muito simpático e como é que eu lhe disse no outro dia, já não sei exatamente. E pronto, depois os particulares eu faço em casa. E pronto, eu acho que há vários modos de conversa que nós poderíamos ter, e eu acho que lançava uma tentativa de diálogo, que eu sei que é sempre uma coisa estranha, mas que acho que é possível de fazer, porque eu acho que é mais simpático também. E, portanto, deixava agora, sem me querer alongar muito, a não ser que tu queres acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que era bom agora entrarmos no diálogo. Se houver perguntas, se não houver, nós... Tenho uma questão relativamente a esta exposição. Sentes que foi longe da obra? A exposição, ela própria, em termos de curadoria, para mim é inquietante, especialmente a sala da projeção, no bom sentido. Eu gostava de saber como é que te viu aquela excelente ideia. Aquilo é uma ideia, não é? E acho que está tão harmoniosa com todo o desenho, o conhecimento do artista, que salta a atenção. Na realidade é uma excelente... É uma gruta. Na realidade é uma excelente pergunta, porque eu estava a pensar justamente na sala da projeção falarmos um pouco dessa... E é um mote também para falar sobre ela. Eu acho que a sala que chamamos a sala da projeção, não é? Ou da retroprojeção, é uma boa materialização, uma boa emanação de como o nosso trabalho foi. Foi um trabalho que teve algumas coisas interessantes. Uma delas é o chamado de fazer das fraquezas forças, que eu acho que talvez fosse um bom mote para o teu trabalho em geral, e é seguramente para o meu, que é o facto de eu passar mais tempo em comboios do que propriamente num sítio. Portanto, tenho mesmo que fazer das fraquezas forças, ou seja, o tempo todo que tenho tem que ser muito bem aproveitado para não atrair as pessoas com quem trabalho, não é? O trabalho de um curador é um trabalho particularmente sensível, porque
pode ser feito de uma forma mais baseada numa questão de poder, ou seja, de dar um nome a, ou de assinar alguma coisa que verdadeiramente não tem assinatura, ou pode ser algo que tem que ver verdadeiramente com essa ideia que eu dizia há pouco, não é? De ser um trabalho que se inscreve como o de um amador, não é? Alguém que ama as coisas que faz e que apreende, bebe, vai ganhando experiência com o trabalho que faz, que tem sorte de fazer com alguns artistas. E eu verdadeiramente só trabalho com os artistas que verdadeiramente me entusiasmam ou me inquietam. E, portanto, nessa lógica, o trabalho que nós fizemos foi verdadeiramente assim, quer dizer, às terças-feiras de manhã eu vinha de minha casa, arrumava o carro ao pé do ateliê do Rui. Tenho uma aplicação que dá para pagar no estacionamento, pagava o estacionamento, às vezes tomávamos um café antes, batia à porta, entrava, estávamos a trabalhar e a uma determinada hora saía porque tinha que ir dar aulas às Caldas da Rainha. E era verdadeiramente sempre assim. Às vezes almoçávamos com a Rosa, falávamos sobre o Benfica e o Sporting. Eu não consegui convencer a Rosa ainda de que é um lado do bem e um lado do mal nesta... como na Guerra das Estrelas, mas era um ritual. Tínhamos aquele ritual. E esse ritual era extremamente agradável, mas era também muito contingente, porque havia aquelas horas. E quanto mais os meses iam passando, e às vezes havia terças-feiras em que eu não podia, quanto mais os meses iam passando, mais o engenho tinha que sobressair, não é? Mas era também, o facto de ser um ritual vai-nos dando algumas pistas, ou seja, a sala da projeção tem que ver com isso, tem que ver com esse diálogo, com coisas que o Rui ia largando, que eu ia fixando ou não, que depois eu me lembrava ou que voltavam, e o Rui falou de alguns desenhos que estão ali, um desenho que estava na parede, ou que ele pôs na parede na altura, um desenho grande, negro, que ele falou como um desenho de projeção, um desenho onde se projetavam coisas. E esta palavra projeção é uma palavra que a mim me interessa sempre, interessa-me há muito tempo a palavra projeção. Primeiro porque obviamente tem uma lógica, eu diria, etimológica com o desenho, não é? A ideia de projeto, projeção, e portanto dizer projeção é estar a dizer desenho de uma outra forma, e também porque esta ideia de projetar, de se projetar, era interessante naquele caso, porque aquilo que me pareceu, e é interessante também que as coisas muitas vezes surjam de desinteligências mais do que de inteligências. Aquilo que me pareceu foi que o Rui estava a dizer que aquilo eram desenhos feitos para se projetar alguma coisa em cima. Não era forçosamente isso. O desenho tem esta coisa interessante que tem que ver com a espessura, que é, no desenho projetam-se e retroprojetam-se coisas. Há coisas que vêm de baixo, há coisas que vêm de cima. Portanto, aquela sala é fruto de um mal-entendido. Exato, de uma desinteligência. E portanto ficou sempre esta coisa a pairar. Eu eventualmente terei dito ao Rui se podíamos ver mais daqueles desenhos. Os desenhos surgiram e depois descobrimos, o Rui fez-me descobrir desenhos que ele tinha feito sobre acetato, portanto eram coisas que já existiam, e portanto daí foi uma espécie de... as duas coisas vieram. O Rui desenha com retroprojetor às vezes, não é? Portanto há esta e a sala é de facto uma espécie de engenho de construção curatorial, no sentido em que é feita em diálogo entre artista e curador, no âmbito da montagem. Esta sala é pensada na montagem, isso é interessante, portanto é muito interessante que diga isso, não é evidente que fosse visto, mas tem que ver com a forma como nós aqui trabalhamos, que é bastante no abismo, ou seja, e eu refiro a palavra abismo nesse sentido, que é no limiar de a coisa não funcionar. Isso é interessante, porque o que está aqui não é uma espécie de
não são molduras, não é bom, vamos mostrar estes desenhos, estes desenhos estão bem, quer dizer, aqui há uma constante assunção do risco. Em primeiro lugar, esse é próprio do trabalho do Rui, não é? Não tem medo do ridículo, não tem medo do vazio, não tem medo do cheio, não tem medo de não se fazer entender, não tem medo de se fazer entender demasiado bem, redundantemente. E por outro lado, a outra coisa que já tinha dito, onde é que é o plano do desenho, de facto? Onde é que está o plano do desenho? Está onde? Está na folha de papel, está no momento em que o vemos, está no momento em que o fazemos, está no momento em que o sonhamos, no momento em que o imaginamos, está antes de nascermos, não é? Portanto, a questão do plano do desenho é verdadeiramente misteriosa e verdadeiramente complexa. Podemos assumir que não é. Isso também é válido, não é? Mas é. E a sala tem que ver com isso, acho eu. Então, o que eu achei curiosíssimo foi essas camadas e essa libertação que se nota de mudar, apresentar estes processos. E aquilo é o retrato pleno, em harmonia com tudo que está aqui exposto, que é essa falta, entre aspas, falta, não é valorativo, mas essa liberdade, não estar imobilado e de ser ideias, para resultarem em ideias, sem fronteiras. Livre. Sim, concordo, agradeço. Obrigado. E aquela sala é quase, de alguma forma, quase como se não existisse o próprio design, porque aquilo podem perfeitamente ser suportes para outras projeções quaisquer. Portanto, é desenho sem chegar a ser um final. E, portanto, podemos perfeitamente mudar os resultados. Portanto, é quase uma espécie de um jogo. E é literalmente, se quiser, trazer à luz, porque eles estavam bem guardadinhos numa pasta e eu próprio não me lembrava que os tinha. Portanto, exceto o grande, porque a questão que o Nuno referiu da projeção foi talvez assim, acho que das primeiras frases que tu soltaste quando entraste no ateliê, porque estava o desenho preto grande e estavam projetores e estavam as coisas em cima do projetor, o papel, vamos chamar assim, estava em semi-processo, aliás, tal qual como aquele que existe ali atrás e como um outro que está aqui nesta sala também, e que eram tudo desenhos, sobretudo estes três, há mais uns quantos, que estavam num limbo, que de alguma forma eu tinha abandonado no ateliê, e que eu acho que foi literalmente assim. Eu acho que o Nuno os rebuscou como e desse ponto de vista, os rebuscou e os puxou para revelar uma coisa que eventualmente, do meu ponto de vista, até ficaria abandonada mais um tempo. Há um episódio muito concreto, até porque nós falámos sobre isso e debatemos isso de alguma forma, e que se prende com este dito desenho que eu estou ali a referir, e que teve numa tábua, numa prancheta, mais ou menos abandonado 1 ano e meio. Porque acontece muito no meu processo de trabalho, em dado momento, perceber que há uma semelhança, que eu assumo sem qualquer problema. Muitas das vezes o que acontece é que eu paro o processo no momento em que percebo que essa semelhança ou essa aproximação de repente denuncia uma cópia ou e aquele desenho teve literalmente abandonado para aí 1 ano e meio, até um momento em que eu resolvi riscar o desenho todo, e o Nuno, uma das coisas que eu me lembro perfeitamente ele fazer foi descer as escadas e dizer: não, aquele ali também levamos, aquele ali também levamos e aquele ali também levamos. Portanto, ao fim e ao cabo, não sei, acho que se pode dizer assim, mas quase tudo aquilo que seriam ou os projetos que eu já não via há muito tempo, ou os projetos que de alguma forma eu teria abandonado, foi tudo aquilo que o Nuno pegou. Não será 100% rigoroso, mas eu acho que andará perto disso. E pronto, acho que é isso. E com essa sala acontece exatamente isso.
Até porque eu fiquei desconfiado com a história da retroprojeção. Na altura fiquei um pouco... Ok, vamos ver. Vamos deixar o processo avançar e Foi um vamos bom ver. desenho. Foi. Acho que sim. Uma boa solução. Mas lá está, mas poderia não resultar. Mas o não resultar em si já é... Ou essa possibilidade... É alguma coisa. Sim, e o desafio é o que interessa, não é? Ao fim e ao cabo, não era estar a ficar confinado àquela ideia, não. Isto é demasiado arriscado, essa coisa do demasiado arriscado não é uma coisa que nos preocupasse minimamente. E não é, na realidade, também não é. Força. Eu gostei de saber, agora, pegando pelos livros, gostei de saber que era quase sempre em desacordo sobre o que... Queres o microfone? Uma voz tão bonita. Mais alto, falando a sério. Percebi agora que eu não conheço o trabalho do Rui, por isso é muito bom saber que se faz aqui uma exposição do teu trabalho, porque às vezes há a ideia que o pessoal é artistas em Portugal. Eu sei que há muitos artistas bons em Portugal, portanto é bom que... E o Nuno tem de se elogiar este trabalho. Tem esse cuidado, não faz só exposições de artistas, faz de artistas conceituados, artistas milênios, artistas menos conhecidos, e dá-nos a conhecer muitos recursos. É uma coisa que me agrada muito no teu trabalho. Embora quando dizes que um trabalho, não estou de acordo quando dizes que há artistas como o Rui, percebi, que têm um trabalho debaixo da terra. Eu gosto muito dessa ideia de obscuridade, quer dizer, gosto mais da ideia do iceberg, que a parte maior do trabalho está submersa, mas tem sempre uma parte, obviamente, também que se desloca, ambas se deslocam, que está mais visível e que está. Gosto mais dessa ideia, porque senão dá a ideia que o artista que trabalha subterrâneo está morto e não sabe. Sim, é uma questão de temperatura. Só para não dar esta minha. Mas gostei agora que pareceu-me que tiveram quase sempre em desacordo. O que se mostrava ou não agrada-me isso também, porque é excitante um artista e o curador terem esse tipo de approach a uma exposição. Porque também acho que as exposições fazem sempre um acordo muito grande entre o artista e o curador diz uma coisa, o artista diz a mesma. E vocês até no vosso discurso tiveram muitas disparidades, também me agradou, porque dá-me a conhecer muito mais, a seguir para ver a exposição. E pronto, vou também agradecer inevitavelmente à Maria da Graça que dá a oportunidade que se editem, porque há também 50 livros do mesmo artista e depois há 50 mil artistas que não têm nem um fascículozinho, e a Maria da Graça dá oportunidades a todos, o que me agrada muito. E para terminar, eu também gostava de falar desta história acho que ficaste um bocado, acho que também em Portugal se fica um bocado, não sei se é um preconceito, incomodado se chega alguém e diz aqui podem estar 5 artistas em vez de... Eu acho que isso é um não assunto, porque senão o Richter era um exemplo de um tipo, ou o Jorge Martins, que eu reparei que estava aqui há pouco, de artistas interessantes porque têm 5, 6, 7 salas, conforme vão envelhecendo, e tu disseste muito bem, que 20 anos depois tens outra recepção às coisas, senão era uma maçada, não é? Também há artistas que fazem sempre, como o Dano Flávio, tu chegas e identificas sempre, não é? Porque tem sempre a luz fluorescente. Agora, há outros que fazem coisas totalmente diferentes. Eu acho que em Portugal há um preconceito sobre isso que se calhar vem da escola, que é académico, que a rapariga chegou aqui e disse, estão aqui quantos artistas. Tem graça pela sua espontaneidade. Mas parece-me sempre que isso é algo que vem como pejorativo mas o artista não tem uma linha, mas o que é isso? É um assunto isso. Esse é o artista ser bom, não é? E era isso também, sabe, que eu gostava de dizer, porque acho que é um não assunto e fala-se muito disso. Então, mas ele é tão diferente aqui e ali e tal, como se fosse uma coisa. Não é estranho isso, é só para dizer. Não, eu comecei por dizer. Só para dizer que não é estranho. Pois não, eu não sei se já estavas quando eu disse que não era uma coisa que me tivesse incomodado para nada, nunca. Nunca tive essa. Mas se calhar incomodou-me ouvir-te dizer isso.
Portanto, não é... mudou. Ou se calhar tê-lo preferido em si mesmo já é uma coisa à qual eu dedico demasiado tempo. Sim, é um assunto, mas ok. Gosto muito de ver. Bom, eu basicamente concordo com tudo o que disseste e não concordo com nada. Eu explico. Não há o bem e o mal. Não, eu explico. E também quando falar Não, o bem e o mal é sobre outra isso, coisa. bem e Não, mal. mas isso é um assunto. Mas é um assunto mais sério, é um assunto mais sério. Não, isso contigo não é possível falar sobre esse assunto, que vamos estar sempre em desacordo. Não, mas tirando a brincadeira, obviamente, havia tudo o que disseste é obviamente verdade, mas algumas questões que precisavam de serem respondidas no sentido de serem mais precisas, talvez. Primeiro, a questão da obscuridade, aquilo que falo é de uma obra que cresce de forma rizomática, não cresce com uma linearidade, mas cresce com uma espécie de aleatoriedade e que por um lado encontra linhagens, mas logo diverge e logo nascem novos afluentes, novas ramificações, sem saber exatamente de onde é que elas surgem. Portanto, nesta expressão também há isso, há claramente linhagens e depois há uma espécie de radical individualidade que se forma a partir da multiplicidade ou da diversidade, como o Rui disse, é interessante, eu não tinha usado esse termo. Portanto, isso é um assunto. Foi interessante ouvir, como eu disse, um bocadinho naquele relato do que foi a inauguração foi um momento muito forte, por isso também, quer dizer, por várias pessoas ficarem muito surpreendidas com o que viram. E isso diz bem daquilo que tu também dizias, quer dizer, as pessoas nesta área estão a fazer, de um modo geral, mal o trabalho que têm que fazer. Eu acho que é incompreensível que o trabalho do Rui só em 2016 seja conhecido desta forma. É incompreensível. Há muitos curadores jovens, há muitas instituições que não andam a esgravatar. Portanto, no fundo vai de acordo com aquilo que dizes, que é anda-se a bater muito na mesma tecla. E esta questão da legitimação é uma questão complicada, bem o sabemos. Eu acho que o meio artístico português é um meio muito bem estruturado, tem boas instituições, bons agentes em todas as áreas, não é? em todos os círculos de legitimação, mas não é orgânico. Não é orgânico de nenhuma forma. Não é orgânico porque as pessoas andam à procura ou todas da mesma coisa, ou depois não pegam num artista que já foi pegado por alguém. Por um lado querem descobrir artistas, por outro lado querem apostar nos artistas que estão a dar, como diz o outro, não é? Para falar assim de forma bruta. E há muitos desequilíbrios, e há muitas zonas de sombra, e há muitos artistas, como tu dizes, que não têm a possibilidade de ter uma atenção crítica e um espaço de visibilidade que seja consistente. E desse ponto de vista, esta exposição é obviamente quase uma... Não quero usar uma palavra que seja mal entendida, mas é quase uma expressão feita na urgência, quer dizer, eu acho que o Rui é um artista maduro para ter uma expressão destas há algum tempo. É bom que ela tenha acontecido nesta altura, é um ato de afirmação, estamos muito contentes todos. Mas quer dizer, há aqui muito trabalho que merecia ser visto antes, não é? E sobretudo, é bastante lamentável que as leituras que se andam a fazer de vários artistas sejam leituras muito sintónicas, muito monocromáticas, muito monotemáticas. Bom, claro que os artistas com complexidade cujo trabalho tem uma complexidade como tem o trabalho do Rui, padecem desse mal, não é? Porque são menos traduzíveis à partida, não é? Portanto, esta exposição eu acho que tem também esse sub-registro.
Mas isso foi uma coisa interessante na inauguração. Por um lado, o espanto das pessoas, de várias pessoas que nós conhecemos muito bem e que nunca tinham visto e ficaram entusiasmadas por descobrir algo. Descobrir algo é muito bonito, não é? Descobrir uma coisa nova, não é? Mas descobrir uma coisa nova, por outro lado, também tem toda a parte de sombra, que é duro, não é? É duro estar a trabalhar e não vi muitas pessoas a bater à porta. Isso acontece com muitos artistas. Verdade seja dita, o trabalho em desenho é, de modo geral, a zona menos conhecida do trabalho de um artista. Isso acontece muitas vezes aqui na Fundação. Vemos produção em desenho de vários artistas cujo trabalho reconhecemos de outra forma, e quando aparece o desenho, isto é curioso, nunca tinha visto isto, este tipo faz isto, isto é interessante. E muitas vezes serve para reavaliar aquilo que se conhece. O que é dramático é quando aquilo que um artista faz é sobretudo desenho, não é? Portanto, há essa dupla. Se bem que o Rui trabalha em vídeo, trabalha em escultura, etc. Mas eu acho que o trabalho está, de modo geral, mal feito porque há pouca curiosidade. Eu acho que a curiosidade deve ser uma força motriz do trabalho de um curador, de uma instituição, etc, etc. Dos galeristas, não é? E bom, depois, eu acho que nós não discordamos, mas é interessante essa perspectiva. Não sei se ficou essa ideia para o público em geral, para a Assembleia em geral. Ficou? Não ficou, não é? Eu acho que nós concordamos sempre, não é? Concordamos na diversidade, não é? Não houve aqui... É a minha ideia, mas isso é um tema interessante. A tua... Não, eu vou-te dizer agora, tu és um rapaz muito persuasivo, não te quis dizer. Não, quer dizer, eu acho que concordamos sobretudo no modo de trabalho, não é? No motus, numa metodologia de trabalho, não é? E depois é assim, o que aqui vemos é verdadeiro, isso é um dado que ainda não foi dado, o que aqui vemos é verdadeiramente uma pequena gota no oceano do que é a produção do Rui, atenção. Não é? Posso ser eu agora a falar? Claro. Visto que eu estou dentro do processo não desde o começo, como é óbvio, mas há 20 anos que estou dentro do processo. E o processo é diário. E é importante que se diga que o processo é diário, é obstinado, é contínuo. O Rui consegue uma coisa que eu não consigo, conheço poucas pessoas que conseguem, que é focar-se em 5 minutos. Portanto, eu desfoco-me em 2 horas. Ele foca-se em 5 minutos. Portanto, 5 minutos que hajam, 5 minutos o Rui desenha. O seu desenho, os desenhos todos que está a fazer. E aquilo que eu vejo não são conversas faladas, mas de alguém que está muito próximo e que está também dentro do processo. E, portanto, são diálogos que se vão interrompendo e que anos depois, meses depois, continua-se uma conversa que se tinha começado há um mês antes, ou 2 meses antes, ou numas férias, portanto, são diálogos que continuam. Portanto, quando um processo é contínuo, pode ter essas lacunas para continuar. Portanto, são conversas que, de repente, estamos a falar outra vez de uma conversa que há um ano atrás. Mas continuamos coerentemente, e agora vamos usar esta palavra, a mesma conversa, ou essa conversa. Se calhar com outras formas e outras roupagens, mas é a conversa que estamos a fazer sempre, persistentemente, ao longo dos tempos. Seja nos 5 minutos, seja em continuidade, seja em descontinuidade que a própria vida nos faz, não é? Do ir buscar, ir levar, o ir trazer, o trabalhar, o andar de comboio, não é? Essas descontinuidades que nós temos. No meio disto tudo, nós temos uma continuidade que, quando é posta no fazer, completa essa conversa. Eu acho que o desenho acaba por ser uma conversa que o Rui tem, não só com ele. Eu e os meus amigos imaginários. Sim, é o mesmo, eu acho que é o mesmo. Não são vários, é o mesmo. Eu não consigo ver aqui 5 pessoas, para mim é a mesma pessoa em várias conversas. Pronto. Se a pessoa tem sempre a mesma conversa, aí sim tornava. Mas isto é um insight de uma pessoa de dentro do processo, já que se estava a falar de processos. Muito interessante. Mas isso é bom de saber porque fecha o que vocês disseram e parece um bocado, há aqui muito, esses fascículos
são o teu diário, podem ser, ou parte do teu diário dos últimos X anos. Até nos apontamentos que eu tinha, tu não disse fenómeno, ou tem que telefonar, ou qualquer coisa. Sim, telefona é uma série Sim, de é uma desenhos coisa que são muito desenhos com diária. recados, sim. Sim, portanto, é bom saber que há uma verdade muito fácil. Sim, eram literalmente recados. Não me recordo exatamente, mas sei que foi um aproveitamento de um acaso, lá está. É uma Posso estratégia dizer, é como... que a vida continua. Claro, nos desenhos. absolutamente, Isto não há sim, aqui claro. um momento em que se faz o desenho. A vida continua com os desenhos lá enfiados. Portanto, Assim acho que é como há uma importante coisa, isso. como há uma coisa que é mais ou menos prática corrente e que o Nuno aproveitou, apesar de, mais uma vez, eu concordo de eu ter desconfiado logo de início, mas que foi, para ele era mais ou menos óbvio que, por exemplo, se tivessem desenhos do Vasco e da Rosa, que incorporam com alguma regularidade os meus cadernos. E para o Nuno foi automático, foi evidente. Estou numa das mesas há 2 anos da Rosa, porque ela estava, enquanto eu estava a desenhar um projeto, ela estava ao meu lado a fazer um desenho muito similar àquele que eu estava a fazer. Portanto, para o Nuno isto foi evidente que aquele desenho obviamente que ia estar na exposição. Portanto, ou seja, é uma coisa que realmente incorpora todas as valências, tudo aquilo que são, eu já referi isso exatamente, tudo aquilo que são os estímulos, tudo aquilo que são os gatilhos que despertam em mim algum interesse. Pode ser a coisa mais banal, como pode ser, se calhar, a coisa mais elaborada, que me requer mais tempo. Não sei se é assim tão desfasado, não creio que seja. E isso é bom. Eu acho que cada vez mais a parte da diversidade é a parte que mais me estimula e que mais me motiva. Bom, quem vai avaliar da vossa se a conversa já vai longa ou não é o público. Portanto, se continuarem a fazer perguntas é sinal que não vai longa. Se mais ninguém fizer nenhuma pergunta é sinal que é a altura de parar. Portanto, o público é responsável pela continuação ou não desta conversa. Eu não faço ideia se já vamos longos. Não sei. Isso depende da fome, da vontade de fazer xixi, essas coisas todas. Não está a Rosa, se não a Rosa perguntava qualquer coisa. Já chegou o tempo, não é? Bem, muito obrigado a todos por estarem presentes. Haverá uma nova conversa no dia de encerramento da exposição. Digo bem? Dia 30? 20. A Ana Cleide fará a conversa, fará a apresentação. É muito importante para nós haver alguém que também conhece o trabalho do Rui, que tem feito um trabalho curatorial muito singular e feito com muito rigor, de uma outra geração, e que vê esta expressão de fora. Isso vai ser muito interessante para nós todos e para o público. Dizer-vos que o trabalho do Rui, como perceberam, ainda tem muito por onde explorar, portanto espero que esta exposição não seja um ponto culminante, seja um ponto de partida para explorar esta diversidade e dizer-vos até à próxima. Boa tarde, obrigado. Obrigado.